Amém, irmão? Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais um trimestre se inicia. Mara, pegou a revista? Pegou? Glória a Deus. Hoje nós estaremos iniciando essa revista Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Irmãos, serão 13 aulas tremendas, aulas uma que completa a outra. Por isso eu te aconselho a você, se você puder evitar de faltar, não falte, porque senão você vai perder o segmento das aulas. Lógico, irmãos, nós temos gravado também, mas uma coisa é estar gravado, outra coisa é você participar pessoalmente, porque aqui você pode tirar dúvidas, né? Pelo vídeo, infelizmente, não tem como você tirar dúvida. Tá? Então, essa lição desse quarto trimestre, o comentarista é o pastor Silas Queiroz. Tá? Uma revista que eu estava lendo muito boa, muito tremenda. Ela abordará alguns assuntos da teologia, que falará sobre antropologia, que é a doutrina do homem. Vai falar também sobre amartiologia, a doutrina do pecado. Vai falar sobre soteriologia, a doutrina da salvação. E vai falar também de escatologia, os eventos futuros que acontecerão. Então, irmãos, às vezes nós falamos, queria fazer teologia. Irmãos, não tem uma aula mais completa do que a aula da escola dominical. Tá? E a escola dominical, eu acredito que seja até melhor do que a teologia mesmo, da sala da teologia, da sala de aula de teologia, porque a escola dominical ela vai tratando no profundo de cada assunto. Na teologia, irmãos, é muito raso. Passa-se muito raso, e aí depois, para você aprender, depende da sua dedicação. Aí o aluno tem que estudar, tem que buscar, tem que pesquisar. Eu ia trazer até eu tenho um livro de teologia sistemática, que também vai falar sobre a questão da antropologia. Só que, irmão, eu trouxe a declaração de fé que fala também. Eu trouxe também o livro de apoio ao professor. Tá? Os professores que quiserem o impresso, pode riscar ele, é para a gente estudar mesmo. Tá? Os professores precisar dele, tem muito mais assunto aqui do que a própria revista. Tá? Então hoje, o pontapé inicial, nós vamos na lição de número 1 que falará o homem, corpo, alma e espírito. Amém? Glória a Deus. Irmãos, é interessante nós entendemos um pouco o que somos, quem somos e para que fomos criados. Né? Talvez você não saiba, mas existem 3 máximas, né, na humanidade. Quais são as 3 máximas? Por que eu nasci? Para que eu nasci, né? Com quem que eu vou me casar? E aonde eu viverei a minha eternidade? Essas são as 3 questões máximas na vida de um ser humano. E eu acredito que todos que aqui estão, um dia já se perguntaram, para que eu nasci? Por que eu vim esse mundo? Há aqueles que dizem que, eu vim para sofrer. Você nunca ouviu isso? Minha mãe cansou de falar isso. Eu ouvi direto, minha mãe falando, eu nasci para sofrer. Aí eu falei, poxa vida, será que Deus criou todos nós para sofrer? Mas nós vamos aprender na aula de hoje que ninguém foi criado para sofrimento. Nós fomos criados para propósito e para a honra e glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Por isso a importância de nós pegarmos a aula para a gente aprender. Então, dentro desta aula, abordaremos esse assunto. Lógico que hoje, meus amados irmãos, a aula de hoje é um resumo de toda a revista, né, de tudo que vai ser falado durante todo o trimestre. Tá? Então, tem assuntos que eu não vou entrar muito profundo, porque as aulas em si, seguidas, vão entrar profundo nesse assunto. Mas, se caso você tiver alguma dúvida e eu souber te responder, eu responderei. Caso não, né, eu posso estudar e na próxima aula a gente vai estar apresentando aos irmãos. Glória a Deus. O texto áureo dessa primeira lição diz assim: e o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, eu queria que você atentasse um pouco a essa leitura. Por quê?
Quando nós lemos aqui, se você observar alguns detalhes de palavra, você vai entender a riqueza do que Paulo está escrevendo à igreja de Tessalônica. Ele diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Olha só, em tudo, aí ele vai falar assim, vírgula, e todo o vosso espírito, toda a vossa alma e todo o vosso corpo. Tá? Então ele está dizendo para nós que Deus ele vem também nos santifica, mas nós também devemos manter conservados plenamente, irrepreensível, todo o nosso espírito, toda a nossa alma e todo o nosso corpo. Tá? Não é uma parte, não é um terço, não é 10%, não é 1%, ele está falando tudo. Todo o vosso corpo, toda a vossa alma e todo o vosso espírito, nós devemos manter conservados irrepreensíveis. Tá? Lógico que muitas pessoas vão dizer, mas eu sou pecador, eu sou falho. É verdade. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós erramos. Tá? Porém, o erro na minha vida e na sua vida, ele não é planejado. O nosso erro que nós cometemos, às vezes, é um acidente. É algo, vamos dizer... É algo que sai meio que instantâneo. Lógico que nós temos que ter o domínio próprio, e nós temos que tomar cuidado, mas é algo que sai espontâneo, muitas das vezes. Então, o nosso pecado ele não pode ser jamais planejado para nós planejarmos algo contra alguém. Por exemplo, quando o fulano passar lá na esquina, eu vou dar uma pedrada nele. Então, isso é algo planejado. É algo planejado. Agora, nós estamos passando do lado da montanha, caiu uma pedra em nós, não é algo planejado, é um acidente. Não é isso? Então, o pecado na vida de todo cristão é isso. Ele não pode ser planejado. Tá? É algo que acontece naturalmente na nossa vida. Lógico que é um erro que nós cometemos. E para todo erro existe uma consequência, tá, irmãos? Então, nós temos que tomar muito cuidado. A verdade prática vai dizer para nós: Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Tá, irmãos? Você não vai glorificar a Deus somente com as tuas mãos. E essa aula vai falar sobre a língua. Nós temos que glorificar o Senhor com a nossa língua, com os nossos lábios. A nossa língua, meus amados irmãos, ela é para glorificar o Senhor e não para amaldiçoar as pessoas. Não para poder menosprezar as pessoas, mas sempre para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Vamos lá para a leitura bíblica em classe. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28, Gênesis capítulo 2, versículo 7, versículo 18, e também o versículo 21 até ao 23. Eu vou pedir para a irmã Kelly ler para nós, irmã Kelly, por favor, toda a leitura bíblica em classe, em nome de Jesus. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E formou o Senhor o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem seja só. Farei-lhe uma adjuntora, que seja como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou-a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Glória a Deus. Amém? Aqui nós vemos nessa leitura bíblica em classe a formação da humanidade.
né, o único ser, né, que não nasceu, né, foi Adão. Na verdade, ele foi criado, né, pelas mãos do Senhor. E nós vamos aprender isso hoje. Refutando alguns pensamentos, né, de que nós viemos, como Charles Darwin, né, e declara que nós viemos da evolução, na evolução dos macacos, né? Só que por que chegou a um determinado ponto os macacos pararam de evoluir? Né? Por que hoje ainda existem macacos, né? Se realmente houve uma evolução? Então, meus amados irmãos, são teorias infundadas onde a humanidade ela sempre tenta buscar uma explicação para a existência humana, uma explicação para a existência do mundo. Você sabe como aqueles que não creem na Bíblia, eles acreditam que o mundo foi formado? Quem sabe? Big Bang. Eles acham que foi uma explosão. Numa explosão surgiu a Terra. Aí surge a Terra e vai surgindo tudo, né? Do nada, né? De uma explosão. Aí a humanidade começa a surgir da evolução dos macacos. Irmãos, para você ver, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre antropologia bíblica. E nós também vamos falar um pouco sobre a antropologia da ciência, onde muitas das vezes é tratado esse assunto sobre a criação do mundo, né? Que veio através de uma explosão, que é o Big Bang, né? E surgiu o mundo. Então nós vamos observar, meus amados irmãos, que todos eles têm ali um princípio, mas quando chega na parte mais complexa, eles não têm para onde correr, porque eles não têm mais recursos para poder apoiar a sua visão, recursos para poder apoiar o que eles acreditam. Porque, irmãos, tudo isso ele vai se findar o quê? Na palavra de Deus. A Bíblia mostra desde o momento da criação do mundo, a criação do homem, até a finalização do mundo e a finalização do homem, a Bíblia está repleta de versículos bíblicos que vão nos dar respaldo, né, acerca do que é a criação, né, acerca de tudo que Deus criou. Então, irmãos, para nós iniciarmos, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O que define o ser humano como o único entre as criaturas? O que nos diferencia, por exemplo, dos animais? Os animais também são seres vivos, sim ou não? São seres vivos. Mas o que nos diferencia de um animal? O que nos diferencia de um cachorro, por exemplo? Consciência. Consciência. Raciocínio. E o Senhor nos formou. Porque o Senhor nos formou. A irmã Regiane falou assim, raciocínio, né? Quando eu falo raciocínio, foi falando na questão de pensar, sim ou não? De pensar. Mas quando nós falamos acerca, por exemplo, de um cachorro adestrado, ele é ensinado. Se você dá o comando, ele obedece. Isso aí será que não influencia um pouco na área do raciocínio? Será que ele não pensou na obediência? Restrito, não é? E aí, irmãos, o que vocês acham? Tá vendo? É um assunto bem polêmico, mas é bom para a gente aprender, irmãos. É muito bom. Na verdade, não é que ele pensa, ele entende voz de comando. Aquela voz para ele já sabe o que tem que fazer. Senta, ele senta. Deita, ele deita. Não é que ele raciocina, ele está mandando eu deitar, ele está mandando eu sentar. Não, ele não entende isso. Você dá o comando, ele obedece. Por quê? Ele aprendeu comandos. Então ele não tem o poder de raciocínio, como a própria irmã bem falou mesmo. Outra coisa importante que a irmã falou, os animais, eles não foram criados como o homem. Então, por exemplo, o mundo também foi tudo através do que? Haja. Quando você vai em Gênesis capítulo, você vai ver toda a formação de tudo através do haja, com exceção do homem. O homem não foi um haja. O homem não foi pela palavra. O homem, na verdade, foi feito pelas mãos do Senhor, ali do pó da terra, e assoprado sobre as suas narinas, o espírito e a alma foi feito vivente. Então nós vemos aqui, né, a fusão entre aquele corpo material com aquilo que é imaterial. Por isso que nós vamos, no dia de hoje, nós vamos falar um pouco sobre tricotomia, dicotomia, e a outra palavra que não me entra na cabeça é mono, alguma coisa. Como é que é? Cadê os obreiros? Acho que é monoísmo.
Cadê? Subiu? Monismo, tá? O que é a tricotomia? A tricotomia, nós cremos que nós somos formados de 3 composições. Uma parte material e 2 imateriais. Um corpo, né, que é a parte material, e as 2 imateriais, que é o espírito e a alma. Eu te pergunto, o espírito e a alma separa? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Se separa? Quem concorda que separa? Todos concordam que se separa? Eu estou falando entre a alma e o espírito. Entre a alma e o espírito, não da alma e espírito do corpo. Tá? Eu estou falando, a alma e o espírito do corpo se separam. Mas e o espírito e a alma? Eles se separam? Eles são uma. Eles estão ali em uma, juntas. É a parte material do humano. Ela separa-se ou não? Quando a gente morre. Quando a gente morre, aí o espírito volta a Deus e a alma vai para o inferno. Isso é importante, irmão. Eu estou fazendo essas brincadeiras, mas quantas dúvidas nós temos a respeito disso? Sim ou não? Eu não tinha pensado nisso. Né? Nunca tinha pensado, não, Márcia? Tá vendo? Não? Temos que ter tanta dúvida, outros nem pensou, né? Agora, por que é importante nós aprendermos? Nós precisamos entender que a alma e o espírito, eles são fundidos, são inseparáveis. Só tem uma coisa que tem poder de separação da alma e do espírito. O que é? O que é? Não. O que pode separar a alma e o espírito? A espada. E qual é essa espada? Abre Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Isso é muito importante para nós aprendermos, porque nós temos muitas dúvidas acerca disso. Tem gente que fala, quando morre o espírito volta a Deus, né? Que a Bíblia fala, né? Que o espírito volta a Deus. Hebreus 4:12. 4:12. É. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, e é apta para poder, é como uma espada de 2 gumes, né? É viva e eficaz, como uma espada de 2 gumes, ela entra até a separação da alma e do espírito, das juntas e medulas. Então, para você ver, a única coisa que tem poder de separar a alma do espírito, meus irmãos, é a palavra de Deus. Nem a morte separa a alma do espírito. Se um dia, né, não é o nosso caso, mas todos aqueles que foram para o inferno, a alma e o espírito estão ali. Tá? Aqueles que foram para o céu, a tua alma e o teu espírito estão no céu. Tá? Então não tem como fazer essa separação. Então, meus amados irmãos, baseado nisso, nós vamos aprender hoje algo de muita importância para a nossa vida. E eu trouxe aqui, para essa introdução, vocês conhecem a declaração de fé das Assembleias de Deus? Você quer da Assembleia de Deus? Alguém que tem, que não seja dobreiro? Acho que dobreiro tem. Você lembra? Você não tem, né? Eu tenho, mas só no... Digital. É, Ok. Fernando também tem digital. Eu mandei Fernando digital. Mas digital, meus irmãos, o bom é quando você folia. Então aqui acho que só tem o presbítero Maurício. Você tem também, meu amigo? A declaração? Ok. Eu vou pedir para o irmão Fernando anotar o nome de quem está todo mundo aqui hoje na classe de aula. Você anota para mim. Quem assistir as 13 aulas e responder 13 perguntas, uma de cada aula, eu te dou esse livro. Eu te dou um, eu vou comprar, eu te prometo que eu te dou. Mas tem que responder. Toda aula eu vou separar uma pergunta. Uma pergunta simples, né? Uma pergunta baseada no próprio título da aula. Tá? Se você no final, na 13ª aula, você responder as perguntas, ou... Mas tem que responder as perguntas corretas ou pode arriscar? Não, pode arriscar. Se chegar mais perto da resposta, eu dou. Irmãos, esse livro ele é tão importante para nós. Ele não é caro. Não é caro não, mas você trazer dá muito trabalho, frete, tudo é muito caro.
Então, ele, meus amados irmãos, ele nos ensina tantas coisas. Está tudo aqui, ó, apesar de ser um livro criado pelas Assembleias, você vai ver aqui que tudo está baseado na Bíblia. Está tudo pautado na Bíblia do que nós cremos. Então, antes de ir para a introdução, eu quero fazer algumas leituras aqui para você a respeito. No capítulo 7 desse livro vai falar sobre o homem, antropologia. No que a Assembleia de Deus crê? Cremos, professamos e ensinamos que o homem é uma criação de Deus. E formou o Senhor Deus o homem do pó e assoprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente, conforme Gênesis 2:7. A palavra homem, no relato da criação de Gênesis 1 e 2, é Adão, que aparece depois com o nome próprio do primeiro homem. Então você sabia que a palavra Adão significa homem? Então você aprendeu hoje. Adão, né, ou Adão, significa homem. E ele foi dado o primeiro nome ao primeiro Adão como Adão mesmo, ou seja, o primeiro homem. O ser humano foi criado macho e fêmea. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou macho e fêmea, os criou conforme Gênesis 1:27. Trata-se de um ser inteligente que foi capaz de dar nome aos animais, feito à semelhança de Deus, os homens feitos à semelhança de Deus, Tiago 3:9. Um pouco menor do que os anjos, coroado de honra e de glória, e dotado por Deus de livre-arbítrio, ou seja, com liberdade de escolher entre o bem e o mal, mediante a graça. Essa escolha continua mesmo depois da queda do Éden. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo, conforme João 7,17. Mais de uma vez, Israel teve a liberdade de escolha. Quando foi chamado por Deus, podemos afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como o homem, tá? Que é considerado a coroa da criação. Adão é o primeiro homem, e dele e Eva veio toda a geração dos seres humanos que vivem sobre o planeta Terra. Amém? Aí, a própria declaração de fé, ela vai começar a trabalhar em cima da constituição humana. Entendemos que o ser humano é constituído de 3 substâncias. Uma física, que é o corpo, e 2 imateriais, que é a alma e o espírito. Exemplo dessa constituição nós temos no próprio Jesus. Essa doutrina é chamada tricotomia. A tricotomia significa 3 partes. Cristo é apresentado nas Escrituras com essas 3 características distintas e especiais. Se vocês quiserem procurar aí na digital de vocês, está na página 78. Cristo é apresentado nas Escrituras com essas 3 características distintas e essenciais. Todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis, conforme 1 Tessalonicenses 5:23. E mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas, conforme Hebreus 4:12 que nós lemos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 16, no capítulo 3, versículo 1 ao 4, o apóstolo Paulo mostra o homem natural, termo que literalmente quer dizer pertencente à alma, um homem carnal e um homem espiritual. Por essas passagens do Novo Testamento, a natureza humana consiste numa parte externa, que é o corpo ou a carne, chamada homem exterior, que o apóstolo Paulo sempre vai tratar do corpo como homem exterior ou carne. E uma parte interna, denominada homem interior, que é composta do espírito e da alma. Tá? Então, a declaração de fé, ela vai dar esse respaldo para nós. Tem muito mais aqui, irmãos, porque se eu for ler tudo aqui, nós vamos ficar só na declaração de fé. Mas, depois nós vamos voltar aqui para falar um pouco sobre o corpo, sobre o homem interior, e falar um pouco sobre o espírito do homem e da alma. Tá? Aqui também vai falar algo interessante para nós. Tá? Mas vamos lá para a introdução. A introdução da revista diz assim para nós: Deus criou o homem de forma especial, com um propósito especial, conforme Gênesis 1, 27 e 28, como um ato de coroamento de sua criação, e fez isso de maneira sublime e distinta em relação a todos os demais seres viventes. Muito além da expressão produz a terra, a partir da qual foram criados os animais, em Gênesis 1, 24, o homem ele é resultado de uma ação divina, pessoal e plural, conforme Gênesis 1, 26.
Sua formação é constituída de uma modelagem sobrenatural do pó da terra e pelo sopro de Deus em seus narizes, conforme Gênesis 2:7. Nesse trimestre estudaremos essa solene, maravilhosa, exclusiva criação, bem como a importância de uma vida equilibrada e saudável no espírito, na alma e no corpo. Sobre a perspectiva cristã, abordaremos a queda e a redenção, firmados na esperança de nosso completo, iminente e eterno retorno ao Criador, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 ao 17. Irmãos, um fato muito importante que nós vamos aprender, durante todo esse trimestre, nós vamos observar que existem doenças que pela medicina ela tem como você remediar, tem como você tratar e tem como você receber a cura, tá? Quando nós falamos acerca de uma doença, na verdade, no corpo. Então, existem doenças que vão ser tratadas através da medicina, mas também existem doenças no corpo, que são doenças espiritual. Quando a tua alma não está bem, quando o teu espírito não está bem, ele vai refletir no seu corpo. Ele vai refletir no teu corpo. Por exemplo, todos nós já cometemos pecados, sim ou não? Nós já fizemos algo que depois vê a consciência que fala assim, puxa vida, eu não deveria ter feito isso. Não já aconteceu? Você não fica mal? Eu fico muito mal quando eu faço algo que eu sinto que, vamos dizer assim na nossa linguagem, que eu pisei na bola. Quando eu vejo que eu pisei na bola, meu Deus do céu, eu fico martelando aquilo o tempo todo. Aquilo ali, irmãos, vai nos corroendo por dentro. Aquilo ali vai fazendo mal até mesmo no seu corpo. Por isso que isso não é uma doença no seu físico, é uma doença na tua alma, ou é uma doença no teu espírito, que reflete no teu corpo. Por que tem muitas pessoas que buscam tratamento na medicina e não conseguem a cura? Porque a doença não é questão do físico. Pode até amenizar com alguns remédios. Por exemplo, um depressivo. O depressivo é uma doença na sua alma e no seu espírito, que reflete no seu corpo. Ele pode tomar um calmante que vai dar uma amenizada. Resolve o problema? Não resolve. Porque o problema está na tua alma e no teu espírito. Uma pessoa, meus amados irmãos, que às vezes está doente no seu físico, mas não é uma doença, na verdade, do seu corpo, é uma doença na tua alma, no teu espírito, porque às vezes não perdoou. A falta de perdão reflete no teu corpo, a falta de pedir perdão, a falta de buscar ajuda, para poder trazer uma cura, uma solução para o problema na tua alma, no teu espírito, que traz problema no teu corpo. Então, meus amados irmãos, às vezes, vai muito mais além de simplesmente buscarmos um médico para trazer a cura, daquela doença. Às vezes a doença não é no nosso corpo, ele é uma reflexão da doença que nós estamos tendo na nossa alma e no nosso espírito. Então, por que muitas das vezes tem gente que não consegue perdoar algumas pessoas? A doença é no seu corpo? Não é. A doença está na tua alma e está no teu espírito. A falta de perdão. Então, muitas das vezes, está não externamente, mas interiormente, essa pessoa está doente na sua parte, que diz respeito à parte material, da sua vida, que é a alma e o espírito. Por isso que nós precisamos entender e compreender, meus amados irmãos, quem nós somos, o que nós somos, por que nós estamos assim. Às vezes não adianta nós procurarmos um médico. Por exemplo, no meu caso da irmã Márcia, tem que ser médico. Comeu muito doce sem pensar, agora está aí a reflexão da diabetes. Tem que buscar remédio. Isso aí é uma doença no corpo. Sentimos dores, às vezes, no joelho, no meu caso, que eu engordei um pouquinho, meio pesadinho, gastou, então ele é cartilagem. É uma doença no corpo. Mas e aqueles, meus amados irmãos, que não tem nenhum reflexo no sentido de desgaste nem nada, mas vive com a sua vida doente? Por exemplo, um depressivo, ele não tem prazer de nada. Ele não tem prazer nem mesmo de levantar da sua própria cama. Mas ele não tem nenhuma dor, fisicamente falando. Na verdade, pode até causar por causa da sua doença interna. Então, nós precisamos aprender e nos auto-entender quem nós somos. Quem nós somos. Por que nós estamos passando por isso?
Quantas pessoas estão vivendo momentos difíceis na sua vida? Quantas pessoas só vivem sofrendo? Quantas pessoas só vivem passando por dificuldades, né, em muitas áreas da sua vida? Por quê? Porque o problema não está no seu exterior. Porque o problema muitas das vezes está interiormente na pessoa. Né? E nós vamos aprender hoje a definir um pouco. O que para vocês significa alma? O que é alma para vocês? O que é alma, irmã? Regiane? Já que só está na frente, ainda bem que ela só está põe medo, que geralmente é medo. Né? Quando eu vejo a medo, já falo medo. Ai, alma, não sei, né? Não sei. Olha, Porque há diferença. A Bíblia vai tratar alma, espírito e corpo, sim ou não? então, Se ele trata separadamente, irmãos, por quê? né, nós vamos aprender hoje. Porque aqui no livro do profeta Isaías, Sim, no 53, sim. tem um versículo aqui que fala assim: Levou sobre si as nossas enfermidades. e derramou a sua alma na morte. E aí? Versículo 53, o 12. o 12. É, Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. isso. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aqui está falando de Jesus. É. Então Jesus, porquanto derramou a sua alma na morte. E aí, irmãos? Pode igual a pergunta. E aí? Alma seria, O que é alma? seria a mente? Faz parte, né? O intelecto faz parte Então, da alma. E a consciência, o espírito? A consciência também faz parte, né, da alma, né? O nosso espírito... Depois, vamos ver a alma, daqui a pouco nós vamos explicar, irmão Marcos. Que aí eu vou te mostrar da Bíblia o que é o espírito, a função do espírito e qual a função da alma. A alma, na verdade, ela é o centro das nossas vontades, do intelecto, né, dos desejos. Os desejos das coisas desse mundo, quem sente é a nossa alma. É a nossa alma que sente, não é o espírito. É a nossa alma. A alma, irmãos, é o nosso intelecto, né, o nosso pensar, o nosso agir. A Bíblia às vezes vai falar assim, o coração, né? De tudo que tem que se guardar, guarda o teu coração. Mas ele não está falando do órgão, do membro coração. Ele está falando da tua alma. Ele está falando da alma. Tá? Então, às vezes, nós precisamos entender um pouco a linguagem da Bíblia, porque senão nós vamos literalmente traduzir coração para membro do coração. E não é um membro que está literalmente sendo falado ali. Tá? Porque, meu irmão, o coração também é o que bombeia ali o sangue, é o que nos dá vida, né? Porque também em Corinto está falando que a gente não comer nenhuma carne que tem sangue, porque o sangue é a alma de toda a carne. Boa. Mas a gente já está entrando na área mais profunda, irmãos. Aí vai ter que ir lá em Levítico para mostrar a respeito do que a irmã Jane está falando. Lá em Levítico fala sobre isso. Tá? Então, nós vamos entender, por exemplo, o homem, ele é composto de espírito, alma e um corpo. Nós falamos aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o animal? Dois. O corpo e o fôlego de vida, sabe o que ele tem? O corpo e? O fôlego de vida que ele respira. E o fôlego de vida? É. Será que ele tem espírito? Ele tem o sangue também, no caso. Fogo. Mas e o espírito? O animal tem espírito, irmão? Sim ou não? O que vocês acham? Eu acho que não. Não? Mas o fôlego de vida não é o espírito que foi soprado na gente? O espírito foi soprado em nós. O fôlego A Bíblia vai dizer para nós que Deus ele formou o homem do pó e nas suas narinas ele soprou o fôlego de vida. O que é o fôlego de vida? É o espírito. a respiração. É o espírito. Não, é o espírito que Deus soprou. A partir do momento que Deus soprou o espírito no homem, a Bíblia vai dizer que o homem foi feito alma vivente. Né? Foi feito alma vivente. Então ali nós já conseguimos encontrar, né, as três partes do homem. Uma material e duas imateriais. Mas e o animal? O animal ele é formado de corpo, alma e espírito?
Por isso que nós precisamos entender o que é o espírito. Se nós não entendemos o que é o espírito, nós vamos achar que o animal também, ele tem essa formação com o espírito também. Abra para mim Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo de número 16. Quem encontrou, lê para mim. Romanos 8, 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O primeiro Espírito é com letra maiúscula. O Espírito, que o Espírito, o próprio Espírito, né? Ele está falando do Espírito Santo. O Espírito Santo testifica do nosso, o outro Espírito é com letra minúscula, não é isso? Do nosso Espírito. Então, o Espírito que habita dentro de nós é o que dá vazão e entendimento do mundo espiritual, do mundo de Deus. Tá? Então, o que habita dentro de nós, esse desejo que você tem de estar na casa de Deus, na grande maioria não é a tua alma. Na grande maioria é o teu espírito que faz com que a tua alma venha, né, à igreja para buscar ao Senhor. Porque o Espírito é o que nos dá ligamento novamente a Deus. Tá? Porque você vai ver que a maioria dos nossos desejos não são das coisas aqui da terra. A maioria dos que deseja aqui, irmãos, são as coisas da terra. Na grande maioria. Se você, por exemplo, quer ver para os jovens, vamos lá, Sara. Se você tiver aquela festa para ir e um culto para ir, qual que você vai? Fala a verdade, não mente não. Não mente não. Pode mentir não, fala a verdade. Hã? Mas porque, irmãos, é isso que o apóstolo Paulo ele vai falar para nós, que nós temos uma briga travada dentro de nós, entre a nossa alma e o nosso espírito. Porque a nossa alma deseja as coisas dessa terra, mas o espírito deseja as coisas de Deus. O que vai vencer essa batalha é aquele que você alimenta mais. O que vence essa batalha, por que eu tenho tanta vontade de estar na igreja? Porque eu penso nas coisas de Deus. Eu não fico pensando nas coisas do mundo. Né? Tá aí uma onda aí, esses dias, irmãos. Só pela misericórdia. Saiu a notícia aí da separação aí de um casal influente aí na internet lá do Brasil, né? E já o rapaz já se encantou por uma outra cantora. E ali fizeram até uma música junta e apareceu a música. Esse dia eu estou trabalhando, vi a música na cabeça. Foi, sai pra lá, capeta. Está repreendido o nome de Jesus. Aí vindo a música na cabeça, irmão. Você vê como que se nós não tomarmos cuidado, irmãos, nós caímos das armadilhas de Satanás. Foi para trás de mim, Satanás, está repreendido. Falei, não, que negócio de ficar pensando nisso, mas a letra vinha na mãozinha na cabeça. Eu falei, meu Deus do céu. Para você ver como que nós somos, Simão Carlos. Até Marcos 14, 38, ele fala assim, ó, vigiai e orai para não cair. Isso, exatamente. De um lado, o espírito está pronto, mas por outro lado, a carne é fraca. A carne é fraca. A carne é fraca. Então, se nós não vigiarmos, irmãos, a carne, a tendência dela não é para a santificação. A tendência da carne é para o pecado. Marcos quanto? Fala para mim a referência, Marcos. Capítulo 14, versículo 38. Marcos 14, 38. Então, nós temos que tomar o devido cuidado, porque se nós não vigiarmos, a nossa tendência é pecar. Porque o espírito, irmãos, ele deseja as coisas de Deus, mas a alma deseja as coisas dessa terra. Né? Mário, Sim. aí já que você tocou na música... Você também está pensando na música, velho? Não, não, que aí tem aquela questão lá, por que tem ouvir música mundana? Exatamente. O louvor edifica, né? Só que a música mundana, ela mortifica. É verdade. Ela vai alimentar a carne. Não, isso é verdade. Não, você não é que eu fico escutando, né, irmãos? Espera aí. É que você vai ver nas notícias, não é que eu não fico escutando, presta atenção. É que quando você vê a notícia, você vai ver nas noticiários, a música está passando de fundo, irmãos. Na grande maioria. E, irmão, você está ali vendo a notícia, mas está ouvindo, irmãos. E você vê como que o diabo tem facilidade. É o consciente da gente, né? Como para você ver, o que eu quero dizer para vocês é como que o próprio diabo ele tem um poder, irmãos, de prender nessas coisas banais. Por isso que eu falo, a gente tem que tomar cuidado com o que nós ouvimos, com o que nós olhamos e com o que nós falamos. Tá? Temos que tomar muito cuidado. Tá? Então fica a dica para os jovens, para jovens na verdade, né?
porque eu acredito também que a Vitória deve estar nos assistindo pela internet. Então, para tomar cuidado com o que você acaba ouvindo, porque se torna vicioso. Né? Aí, também, na verdade, né? Oi? Os adultos também, na verdade. Os adultos também, nós também, exatamente. Não, porque eu estou falando, eu só de ver a notícia, acaba de ouvir a música, vai ficando na cabeça. Então nós temos que tomar um cuidado. Tá? Que isso é um perigo, tá, irmãos? Então. Mas tipo assim, coisas assim de 2 minutinhos que você vê um vídeo, uma música. Sim. Aí já aparece um monte. É um monte. Vai aparecendo um monte. Aí o Fernando pode explicar melhor isso aí. O Fernando pode explicar melhor isso aí, meu irmão, porque eu vou te falar. Se a gente não toma cuidado, irmãos, ela fica voltando por quê? Ela entende que você gostou daquele conteúdo. Se você para. E hoje, irmão, a inteligência artificial ela é tremenda, irmãos. Ela consegue até ler seus olhos ali pela câmera. Falar, os olhos dele brilhou. Então nós temos que tomar, irmãos, muito cuidado em nome de Jesus. Deixa eu ver se eu acho um texto aqui, para mim mostrar para você a importância de nós tomarmos o cuidado. Romanos capítulo 8, abra comigo. Romanos capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Para você ver, aqui é uma luta constante entre a tua carne e o teu Espírito. O Espírito deseja as coisas de Deus, a tua carne deseja as coisas dessa terra. Por quê? Porque nós vemos a terra. Nós vemos a terra. O nosso corpo, ele tem alguns metais que tem na terra. O nosso corpo, ele tem, meus irmãos, ferro, tem magnésio, tem potássio, né? Tem cálcio. Ou seja, tudo que tem na terra tem no nosso corpo, porque nós somos formados da terra. Lógico que não exagero, mas com as suas dosagens perfeitas para que haja uma harmonia no nosso sistema, né, que tange aqui o nosso corpo. Então, meus amados irmãos, para você ver que nós devemos tomar um determinado cuidado com aquilo que nós estamos, muitas das vezes, olhando, apreciando. Né? Se nós lemos mais a Bíblia, a nossa tendência é ser um ser mais espiritual. Mas se você vive só no TikTok... Gostei, irmã Jane, misericórdia. Se você fica mais no Facebook, se você fica mais aí, quais são? Instagram. Instagram é o momento, né? É o aplicativo do momento, Instagram. Quando eu comecei a aprender a mexer no Facebook, para da igreja, os meus filhos já estavam no Instagram há muito tempo. Eu nem sabia que existia. Aí o pessoal, você viu os que a gente postou lá? Eu falei, aonde? Lá no Instagram. Eu falei, Instagram, o que é isso? Nem você sabia. Então, para você ver. Então, irmãos, mas o que eu quero dizer para você é que dentro de você, você vive uma luta constante. Uma luta constante. Por exemplo, acho que a maior luta que todos nós enfrentamos é pela manhã. Que a nossa alma, né, ela quer ficar deitada ali com o corpinho descansando. Mas aí você lembra, aí Deus te lembra, você tem que trabalhar, filho. Você tem que trabalhar, você tem que levar, você tem que levantar para orar, você tem que orar. Então nós temos uma luta constante entre a alma e o espírito, tá? Então isso é importante nós entendermos, porque nós temos essa composição tricotômica. Né? O corpo, ele é o reflexo da nossa alma e o reflexo do nosso espírito. O seu corpo, ele vai obedecer àquilo que mais comanda em você. Se o que comanda dentro de você é a tua alma, a tua tendência é desejar as coisas desse mundo. Agora, se dentro do teu corpo, o que comanda é o teu espírito, pode ter certeza que o que vai comandar o teu corpo, o seu reflexo no teu corpo, são as coisas de Deus. Tá? Por isso que nós precisamos
nos policiar e tomar cuidado em nome de Jesus. Vamos lá para o primeiro tópico, a tricotomia humana. Primeiro, doutrina e teologia. Mandre, lê para nós, Mandre, por favor. A doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura, numa revelação suficiente para demonstrar quem é o homem, como foi criado e com que propósito. No campo da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia bíblica, que estuda o homem desde sua origem, constituição e existência, considerando o período anterior à queda, o pecado original e as consequências. O plano redentor é a eternidade. Relaciona-se com todas as outras grandes doutrinas da Bíblia e responde às intrigantes e milenares perguntas: quem é o homem? De onde veio? Para onde vai? Em um tempo de tanta psicologização da fé, é intensa busca de respostas para os problemas humanos, em concepções não cristãs, em piedoso e profundo estudo das Escrituras, e é cada vez mais necessário e urgente, a fim de desfazer toda e qualquer dúvida existencial e gerar uma fé bíblica genuína, sadia e equilibrada. Glória a Deus. Irmãos, aqui a questão da doutrina. O que é doutrina? É ensinamento. A teologia é o estudo de Deus. Eu vou pedir para alguns irmãos abrirem aqui a Bíblia. Vamos lá, irmão Miri. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 29. Irmão Fernando, Salmo de número 8, versículo 3 ao 9. Irmã Kelly, Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 6. Eu vou pedir também, irmã Márcia, abra para mim 2 Timóteo 3, 16 e 17. E Bia, Hebreus 4, 12. E se achou Gênesis 1, versículo 26 ao 29, lê para nós, por favor. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, servuzão para mantimento. Glória a Deus. Aqui então, fica claro na leitura que a irmã Meire fez, que o homem ele foi criado, tá? O homem ele foi criado, ele não evoluiu, ele foi criado. Ficou bem claro aqui no versículo 26, né, que Deus criou o homem e deu propósito para ele. Ele tinha propósito. E qual foi o propósito? Né, ali os nomes dos animais e tal, tudo que lavra a terra, então Deus deu tudo para ele. Vamos lá agora, Salmo 8, versículo 3 a 9, irmão Fernando. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e da glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso,
quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Glória a Deus. Aqui no versículo 5, que o irmão Fernando leu, contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos de glória e de honra o coroaste. Aí logo após, vai vir aqui o propósito que Deus deu ao homem. Tá? Então, para você ver, todo homem, ele foi criado pelo Senhor, ele foi feito, tá? O homem não surgiu do haja, e muito menos, né, surgiu da evolução de animal. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 6, irmã Márcia, por favor. Oi? É eu. Irmã Kelly? Desculpa, irmã Kelly. 1 ao 3, né, pastor? Isso. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de todo o Senhor Jesus Cristo. Bendito a Deus, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém. Aqui quando nós olhamos, olha só. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade De Deus. aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Então aqui nós vemos, deixa bem declarado, quem é Pai é aquele que, né, o fez. Então Paulo ele deixa bem claro que ele foi criação do Senhor. Tá? Então aqui fica bem claro, meus amados irmãos, quando nós falamos acerca de ensinamento, da onde que o homem surgiu, né, é notório, de todos os textos que nós estamos lendo, né, que nós não viemos de nenhuma evolução, nós não viemos aí nascemos aí de um inseto, sei lá o que é que o povo pensa, mas nós não somos frutos da criação do Senhor. Vamos lá agora acho que é uma massa, 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Toda criatura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Glória a Deus. Aqui está falando acerca da leitura da palavra. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Tá, irmãos? Então fica bem claro que aqui agora nós estamos falando um pouco da área da teologia, né, que a palavra de Deus ela é um instrumento de instrução para nós vivermos uma vida, irmãos, abençoada aqui na terra. Então a palavra do Senhor ela vai nos instruir para que tenhamos uma vida ilibada, uma vida reta, uma vida perfeita diante do Senhor. Seremos perfeitos? Não seremos, irmãos. Tá? Seremos santos? Também não seremos. Santos nós seremos no dia que nós chegarmos na eternidade. Mas, através da palavra do Senhor, buscamos a santificação todos os dias em nossa vida. Hebreus 4:12. Bia? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das junturas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Glória a Deus. Então, quando nós falamos acerca da palavra de Deus, ela tem um grande poder. Poder de separação da alma e do espírito, das juntas e medulas. Ainda fala assim, ela é apta para discernir a intenção dos nossos corações. Tá? Então, irmãos, para você ver a importância que tem a palavra de Deus. A irmã Márcia tem aqui em Timóteo que ela é divinamente inspirada. Por quê? Muitas pessoas questionam a palavra de Deus, sim ou não? Eu já fui um questionador. Quando pregavam para mim, as pessoas, mas como é que você acredita num livro aí que homens escreveram? É verdade, foram homens. Né? Cerca de 40, 45, não importa. Alguns vão falar que é cerca de 40, outros cerca de 45, não importa, irmãos. O que importa é que a palavra de Deus ela foi escrita. Porém, ela não foi escrita pelo que o homem ele acha, pelo que ele pensa. Ela foi escrita pelo homem o que Deus havia entregado em duas mãos. Então, o que Deus ditou, ele escreveu. Não tem assim na escola? Eu vou ditar e você vai escrever, não tem? Foi assim que Deus ele fez com o homem.
Eu até acredito que foi daí que saiu da aula de português o tal do ditado, né? Eu vou ditar e você escreve. Eu acredito, irmãos, que Deus, Ele, né, na sua infinita misericórdia, Ele usou um homem para escrever. Né? Mas é interessante isso, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é perfeita. Escrita em épocas e tempos totalmente diferentes, anos totalmente diferentes, mas, irmãos, e há uma harmonia, né, em toda a palavra do Senhor. Tá? Então, só para você, uma questão de curiosidade, talvez você não saiba, toda a junção dessa Bíblia de Gênesis e Apocalipse, né, desde os achados dos antigos manuscritos até os novos, demorou-se 1.600 anos para formar a Bíblia, essa Bíblia que está hoje em nossas mãos, tá? 1.600 anos foi o tempo que demorou para juntar todos os livros para termos uma Bíblia em nossas mãos, ok? Vamos lá para o 2. Alguém tem alguma dúvida aqui sobre a doutrina e teologia? Né? A doutrina e teologia, irmãos, ela é mais um pouco no sentido de afirmar, né, o que é o ensinamento, que nós ensinamos o quê? Que nós somos criaturas e não nascemos da evolução, mas Deus nos criou. E a teologia vai falar acerca, né, do ensino de Deus, que é a própria palavra de Deus. Né, se você ler João capítulo 1, versículo 1, lembra nós isso, sabe? João 1. Evangelho de João, não a carta, tá? Não a epístola, mas João. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Olha o que a Bíblia vai dizer para nós. No princípio era aquele que a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Amém? Aí está falando da palavra. Quem é a palavra? É o próprio Senhor Jesus. Tá? No princípio era a palavra era Deus e a palavra estava com Deus. Tá? Então está falando do próprio Senhor Jesus. E se a palavra é o próprio Senhor Jesus, irmão, nós temos convicção e certeza que nós não teremos erros se nós basearmos a nossa vida, respaldar a nossa vida através da palavra de Deus. Não haverá sombra de variação na sua palavra nem em Jesus. E ela é perfeita para nos conduzir para uma vida de transformação todos os dias. 2. A tríplice natureza. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Antes de ler, deixa eu pedir para alguns irmãos abrir aqui a Bíblia. Eu vou pedir para a irmã Regiane ler essa. E eu vou pedir para a irmã Andrea, abre para mim, irmã Andrea, em Deuteronômio 4, versículo 9. Irmã Salmo 42, versículo 11. Irmão Fernando, Salmo 139, versículo 16. Irmã Kelly, Daniel 7, 15. Eu vou pedir para o irmão Marcos, Zacarias 12, 1. Eu vou pedir para o irmão Carlos, Mateus 10, 28. Eu vou pedir para o presbítero Maurício, Lucas, capítulo 1, versículo 46 e 47. E eu vou pedir agora para a Cat, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14 e 15. Lê para nós, irmã Regina. A teologia utiliza o termo tricotomia para tratar da tríplice constituição do ser humano, o corpo, a alma e o espírito. Essas três substâncias, o componente do homem, são escritas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, encarnado, plenamente homem e plenamente Deus, possui essa constituição. A primeira divisão das partes materiais e imateriais e explicitamente apresentada no ato de formação do homem, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Glória a Deus. Amém? Então aqui nós vemos a parte final que a irmã Regina leu, e formou o Senhor Deus, o homem do pó. Aqui mostra o corpo. Soprou em seus narizes o fôlego de vida, que é o espírito, e o homem foi feito alma vivente, a alma. Mas vamos lá,
Deuteronômio 4:9. Tão somente guardai-vos e guardai bem vossa alma, que não vos esqueçais daquelas coisas que vossos olhos viram, que elas não se apartem de vosso coração todos os dias da vossa vida. Contai-as a vossos filhos e aos filhos deles. Amém. Amém? Então somente guarda a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Tá? Então, no Antigo Testamento já fala sobre a alma. Salmo 42:11. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém? Porque está batida, ó minha alma. Então aqui nós vemos que o salmista ele relata acerca da alma dele. A alma dele está batida, né? Tá? Então nós podemos ver que o Antigo Testamento ele fala acerca da alma em Deuteronômio 4:9, Salmos 42, ou tantos outros. Agora o Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Glória a Deus. Salmo 139, versículo 16, aqui fala, né, que o próprio Senhor, os olhos de Deus, viu o corpo ainda do salmista, ainda informe, nem tinha forma, né, mas aqui fala a respeito de que Deus, ele criou também o corpo. Salmo 119, versículo 16 fala acerca do corpo. Daniel 7,15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Ok? Daniel 7,15. Quanto a mim, Daniel, o meu... O que estava batido aí? Espírito. Né? Abatido dentro do... Então aqui literalmente nós vemos Daniel relatar que ele havia um corpo e um espírito. Tá? Agora vamos lá no próximo. Zacarias 12:1. Irmão Marcos. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala, ó Senhor, o que estende o céu, o que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Amém? Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro. Aqui mais uma vez, Zacarias ele testifica no Antigo Testamento que um homem ele tem um corpo e um espírito. Tá? Então, além da alma, né? Que temos também. Tá? Então fica bem claro que há uma separação do que é alma e do que é espírito. Porque o dicotomista, ele acredita que alma e espírito são a mesma coisa. Dependendo do contexto, ele vai falar de alma, e dependendo do contexto é espírito. Mas não é uma verdade. Biblicamente falando, nós vamos ver que o contexto para espírito é uma coisa e o contexto para alma são coisas totalmente diferentes. Está totalmente diferente. Então nós cremos que nós somos formados de 3 partes, uma material e 2 imateriais. Por exemplo, tem um pastor famoso, como é que é o nome daquele pastor ele geralmente da escola dominical, da ensino também é... Pastor César? Não, um da presbiteriana. Ah, é o... Cabeça branca lá. Isso. Hernandes Lopes. Hernandes Lopes. Ele é da presbiteriana, ele é dicotomista. E para ele, o ser humano, ele é dotado de um corpo e de uma alma. Para ele, em determinados pontos vai ser espírito, em determinados pontos vai ser alma. Eu assisti uma aula dele, eu falei assim, poxa, um homem com a bagagem que ele tem, né, ele acredita dessa forma, sendo que a Bíblia deixa bem claro acerca da separação entre a alma e o espírito. Tá? Então, é muito importante nós entendermos. Mateus capítulo 10, versículo 28. Não tem mais os que matam o corpo, mas
tem, mas não tem poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Amém? Aqui está falando de corpo e alma. Fica bem claro. Agora, Lucas 1, 46 e 47, o Maurício vai falar sobre o espírito e a alma. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Amém? Olha que interessante. Aqui Maria deixa bem claro, né, que a alma dela é o espírito, né? Então diz Maria: a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus. Então fica bem claro, né, que o homem ele tem uma alma e um espírito. 1 Coríntios 14, versículo 14 e 15. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito de fato estará orando, mas a minha inteligência não tomará parte nisso. O que vou fazer então? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência. Vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. Amém? Aqui está falando do espírito do homem. Então fica bem claro, irmãos, desde o Antigo Testamento até o Novo, né, em todos os momentos, Deus ele traz a sua palavra acerca que o homem ele é composto de corpo, alma e espírito. Ou espírito, alma e corpo. Agora, o próprio Senhor Jesus, quer ver? Vamos aqui comigo. Lucas 24, 39. Está falando de Jesus. Lucas 24, 39 vai dizer assim para nós: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai e me vede, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus, depois que ele ressuscita, Jesus já ressurreto, ele aparece aos discípulos, né, principalmente para aquele que tem a fé duvidosa, que é Tomé. Fala: bota as mãos aqui, onde você falou que queria botar. Então nós vemos aqui literalmente Jesus, ele mostrando que ele havia um corpo. Tá? Então Jesus tinha um corpo. João 12, 27. João 12, 27 vai dizer para nós assim: agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Então Jesus ele mostra: a minha alma está perturbada. Então Jesus ele tinha um corpo, Jesus também ele tinha uma alma. Agora, aqui em Lucas 23, versículo 46, perdão. Voltando lá em Lucas de novo, no capítulo 23, versículo 46. Olha só o que Jesus vai dizer para nós. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Então, irmãos, no texto que nós mostramos aqui para você, Lucas 24, 39, João 12, 27, Lucas 23, 46, aqui fala que Jesus tinha um corpo, ele tinha uma alma e ele tinha um espírito. Tá? Então, não temos como dizer, tá? Não temos como dizer que o homem ele é monoísmo, né? É formado só de uma coisa. Né? Para o monoísmo, para ele, o homem, o corpo, a alma e o espírito é tudo uma coisa só, é um só. Mas o dicotomista, para ele, o homem é formado de um corpo e de uma alma só. E nós que cremos, né, que somos tricotomistas, nós cremos em três partes, nós acreditamos que temos um corpo, um espírito e uma alma. Né, e foi provado aqui para vocês em todo o tempo, a Bíblia falando acerca, né, de cada um desses assuntos separadamente, ok? Vamos lá, físico e espiritual. Eu vou ler, irmãos, que, meu Deus, nem cabe o primeiro tópico, que já está acabando a aula. Físico e espiritual. O processo formativo usado pelo Criador, que é espírito. João 4, 24. Né, fala que o Senhor busca os que adoram, importa que os adorem em espírito e em verdade. Foi constituído de uma combinação única. O elemento físico, pó da terra, com o elemento espiritual, sopro divino, tornando o homem um ser vivente, difere de todos os demais. Os anjos são seres espirituais, porém sem corpo material. Tá? Então, fica bem claro aqui, irmãos. Eu vou perguntar, irmão, mas se você responder, eu vou perguntar mais uma pergunta. Quem já viu anjo aqui? Tá cheio de gente que vê anjo, irmãos. Eu queria que um dia eu fosse fulano e falasse: ah, eu estou vendo anjo, me mostra ele. Onde que ele está? Eu quero ver também.
Porque tem gente que tem essa mania, irmãos, estou vendo um anjo, estou vendo um anjo, estou vendo um anjo, estou vendo um anjo. Irmãos, eu quero ver também. Até hoje eu não consegui ver um anjo. A única experiência grande que eu tive, acho que o brasileiro vai se lembrar, nós tivemos na época de 2008, aquela crise forte aqui no Japão. 2009. Foi no ano que eu cheguei na igreja, 2009. E o pastor José ele abriu uma campanha de oração na igreja, 24 horas dentro da igreja. Só que não é que ele ficava 24 horas. A igreja ficou aberta 24 horas. Tinha pessoas que entravam lá das 5 da manhã, oravam até as 2 horas de oração. Das 7, aí ele ia trabalhar. Das 7 pegava mais 2. Eu orava das 7 às 9. Daí vai embora das 9 às 11. Pegava, e assim nós fizemos um rotativo 24 horas. Irmão, foi tremendo, foi tremendo. Foi algo extraordinário. E eu me lembro que um dos dias eu sentei, eu ajoelhado aqui orando. Eu pegava acho que das 5 às 7 da manhã, porque eu entrava mais cedo. Das 5 às 7 da manhã orando. E eu me lembro que nitidamente eu via um ser atrás do altar assim, com os braços abertos. E eu olhava, eu enxergava nítido. Mas eu olhava para trás e não enxergava mais. Eu falei, sumiu. Aí eu começava a orar e enxergava de novo. Aí eu olhava e não tinha. Aí eu me lembro que eu relatei na época o pastor José Costa. E ele falou que ele estava orando, pedindo para Deus nos guardar, nos proteger. E ele entendeu que ele foi a resposta de Deus, que Deus estava guardando a gente. Então foi tremendo, foi uma experiência única. Né? Tanto é que eu vi quando eu fechava os olhos e orava para trás, eu enxergava. Mas quando eu olhava para o púlpito mesmo, não tinha. Eu falei, meu Deus, eu estava mostrando às vezes ajoelhado orando. Então são experiências tremendas. Tá? Então, o anjo, irmãos, ele não tem corpo, o corpo dele é imaterial. Está aqui em Salmo 36, versículo 6, Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14. Tá? Os animais, eles não possuem a parte imaterial. Aqui é a resposta aqui que nós falamos. Quais são a parte material? O espírito e a alma. A alma do animal está no sangue. Morreu, acabou. Escorreu ali a alma. Por que alguma religião não faz transferência de sangue? Porque para eles entendem que a alma está no sangue. Então, se fizer transfusão de sangue, você transfere a sua alma. Eles preferem morrer a fazer transfusão de sangue, para não transferir a alma. Agora, abre comigo rapidinho. Olha só o que Levítico, capítulo 17. Isso aqui é bom você entender, porque aqui vai falar sobre a questão do animal. Levítico, capítulo 17, versículos 12 ao 14. Vai dizer assim para mim e para você. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro, nem peregrine entre vós comerá sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam, entre eles que caçar caça de animal ou de ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com o pó. Porquanto é a alma de toda a carne o seu sangue, e pela sua alma, por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue, né? E qualquer que o comer será extirpado. Tá? Então, meus irmãos, é baseado nesse texto aqui que determinadas religiões, eles proíbem a transfusão de sangue, porque dizem que a alma está no sangue. Irmãos, como que a pessoa é tão inocente a ponto de não entender que a alma, meus amados irmãos, é uma parte imaterial e não física, não material. A única coisa material que nós temos, que o Senhor nos criou, foi o corpo. Tá? Foi o corpo. Tá? Então nós precisamos tomar cuidado com essas visões. Aqui já o termo hebraico para a vida, em Gênesis 2,7, alusivo ao homem, é chaim. Tá? Aqui está no plural, permitindo a expressão literal fôlego das vidas. Que vidas? Nós temos mais de uma vida? Nós somos gato? Né? Mas aqui está falando, meus irmãos, do corpo, da alma e do espírito. Tá? Isso pode significar que em um único substantivo o texto sagrado esteja aludindo implicitamente a visão do espírito humano, da alma humana e do corpo humano. Amém? Glória a Deus. Alguma dúvida? Diga, irmã. Por exemplo, eu acredito, agora o senhor falava, né? Sim. O meu antigo pastor,
ele falava que a gente não podia comer a carne com sangue. E existe uma comida, eu não sei como se chama, que está feita com carne. Molho... Com sangue, chouriço, né? Chouriço, é chouriço. E a gente não podia comer. Então Sim. eu acreditava assim, agora que o seu senhor está falando. Mas na verdade, o comer a carne com sangue não é bom, porque o próprio Novo Testamento, Paulo ele vai tratar. Né? Não comeis carne sufocada. Nós não podemos, por exemplo, eu não sei vocês, mas meu pai tinha mania de aí matar uma galinha, ele não cortava o pescoço, ele estroncava o pescoço, ele é carne sufocada. Minha mãe também. Não é? É carne sufocada. Né? Pode até matar sim, mas tem que derramar o sangue. Né? Agora, em questão de comer o sangue, a Bíblia nos proíbe. Você consegue achar aí, presbítero Simar? Oi? Aquele texto que Paulo ele fala, eu acho que está em Coríntios. Na verdade, nós não podemos comer carne com sangue dessa forma. Está feito preparado com sangue, que é aquele molho. Você lembra como fala o versículo mais ou menos? Ele vai falar para não comer carne sufocada. Eu acho que é em Coríntios que Paulo ele fala. Bom, o preço vai procurando. Se eu não achar, depois eu trago para você, amada. É para a gente correr um pouquinho aqui, por causa da aula. Mas vamos lá para o segundo tópico, a distinção entre alma e espírito. A alma ela é do hebraico nefesh e do grego psique, que é alma. É uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia, possui vários significados. Aparece 755 vezes somente no Antigo Testamento. Seu primeiro sentido é ser vivo. Como em Gênesis 1:20, a alma vivente. Nesta acepção, a palavra alma é usada também para os animais, lá em Gênesis 1:24, e significa simplesmente vida. A distinção entre a alma do homem e a do animal é evidenciada no processo criativo. Procedente do sopro de Deus, lá em Gênesis 2:7, a alma do homem constitui uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal, conforme Daniel 12:2, Mateus 25:46, Lucas 16, versículo 22 ao 25 e Apocalipse 24. Ela é dotada de razão, sentimento e vontade. Atributos dados por Deus ao homem para exercício de sua missão, conforme Gênesis 1:28. Especialmente sua vocação relacional com o Criador e com os semelhantes. Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 24, Gênesis capítulo 3, versículo 8. Isto, aliás, decorre do fato de um homem ser um ser pessoal, criado à imagem de Deus, conforme Gênesis 1:26. Então, a alma é uma das partes imateriais. E ela vai aparecer no Antigo Testamento com a palavra hebraica chamada nefesh, e no Novo Testamento como psique. Então, talvez se você ver, você vai ler psique, mas não é psique, é psique, tá? A tradução escreve-se assim, mas se lê psique. Atos 15, 29? Atos 15, 29? Isso. Deixa eu ver 29. Isso, aqui ó. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue e da carne sufocada, e da fornicação dessas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Ou seja, a própria Bíblia no Novo Testamento nos proíbe comer carne assim, com molho de sangue. Né? A questão do sangue, nós não podemos comer carne feita aquele ao molho pardo, né? Fala, né? Ao molho pardo. Tradução, Sara, traduz aí. Traduz sua avó está falando. Galinha e cabidela. Ela é feita no sangue. Ela é feita no sangue. Então. Né? Lá em Brasília fala molho pardo, né? Que é colocada também o sangue. Sim. Tem até um nome que eu me esqueci. Né? E meu avô, que também era pastor, ele dizia que o sangue representa a vida. Uhum. Né? Sim, sim. E Jesus derramou a vida dele. Sim, com sim, sangue. sim, sim. Então nós não devemos comer sangue, nem tomar. Sim, sim. Mas é a realidade, porque o sangue do corpo ele acaba sendo a vida também. Né? Então, mas na verdade, a questão maior que nós acabamos não comendo é por causa dos textos bíblicos, né? Não por causa das nossas axiologias, né? Mas aqui o texto bíblico que o presbítero falou que bem colocado,
aqui no versículo 29 de Atos 15, que nós devemos abster, se afastar das coisas sacrificadas a ídolos. Por exemplo, aqui no Japão, eu não sei nas empresas onde vocês trabalham, onde eu trabalho, todo último dia do ano é colocado um monte de moti lá, consagrado aos deuses deles. Quando chega, tem um tempo aí, irmãos, aí virou o ano, passou acho que 1 semana, 2 semanas, eles tiram esses motis consagrados, é levado para o refeitório, a tiazinha faz o quê? Misoshiro para todo mundo comer. 1 Coríntios 8:7 vai falar isso aí. 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 8. Isso. O que eu estava lembrando é de Coríntios, mas ainda o presidente me achou aí. Esse aqui está um pouco diferente. Esse aqui fala dos deuses mesmo, né? Dos ídolos, né? Ah, sim, das coisas consagradas, né? Está falando aí agora. 1 Coríntios 8,7 diz: mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com ídolos, coisas sacrificadas aos ídolos, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Tá? Então aqui está falando sobre coisas consagradas, tá? Então tomemos cuidado. 1 Coríntios 8:7. 8:7. Sobre o sangue, eu achei 2 versículos, que um é em Levítico 17:14. Isso, esse nós lemos, né? E Deuteronômio 12. Então, só que como Deuteronômio no Antigo Testamento faz parte da lei, aí nós acabamos usando o Novo Testamento, que foi Lucas, em Coríntios e Atos. Mas vamos lá, Deuteronômio 12, quanto, Sara? Deuteronômio 12:23. 12:23. Somente esforços para que não comas o sangue, pois o sangue é a vida, o que o irmão está falando. Pelo que não comerás a vida com a carne. Tá? Por exemplo, a vida do animal é o sangue, irmãos. Derramou o sangue, acabou. Acabou a vida, porque, irmãos, ele não tem espírito, então ele morre literalmente, e ele será estipado. Aí eu te pergunto, no céu vai ter animal? E de onde vêm as emoções dos animais? Então, na verdade, não é diferente do sentimento do homem, né? O animal, né? Mas o animal, muitas vezes... Sim, não, ele tem o seu sentimento. Mais que o homem. Ele tem o seu sentimento, mas é diferente. Né? Nós não temos que comparar o sentimento animal com o sentimento humano. Né? São diferentes. Apesar de aparentemente o sofrimento ser o mesmo, né? Mas se você vai ver, é diferente do ser humano, né? E aí, irmãos, mas no céu vai ter animal ou não? A pira e a Dalila. A pira e a Dalila só? Tem que levar o Todd também. Não, pode eu já despedi dele. Eu falei, filho, regulamento, a mensagem só na terra, se você não vai estar, fica com Deus. Fica com Deus. Então no céu, irmãos, não terá animais. Tá? Não terá animais. Mas você pode perguntar, mas como que Jesus vai botar em cima de um cavalo, nas suas patas escrito Senhor dos Senhores e Rei dos Reis? E aí, Maria, se eu não estiver enganado, é no milênio. É no milênio? Eu não lembro se é no milênio, agora não lembro direito. É que nós vamos passar as mãos no leão. É no milênio. É no milênio. Já não é, no milênio. No milênio, os animais não serão mais carnívoros. Você pode ter um leão como um gatinho de estimação. Eita Deus. Eita glória. Misericórdia, irmão, mas eu não quero estar lá não, eu quero estar reinando, não quero estar reinando, não quero estar vivendo não, eu quero estar reinando. Diga, mano. Não, é sobre, que você falou aí nós estávamos conversando lá no serviço sobre isso daí, sobre as pessoas falam tatuagem. Tatuagem. Então pode fazer tatuagem, porque Jesus fez a tatuagem na coxa. Então. Né? Aí eu falei pra minha sobrinha, né? Eu falei, não, mas não tá falando nenhuma versão da Bíblia, tá falando pele. Né? Pode ser uma faixa. Na sua palavra vem escrito Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Ela falou, não, mas aí tá na Bíblia. Não, olhei em todas as versões, não tem escrito pele. Aí ficou aquele debate, né? É que as pessoas querem buscar justificativa para os seus erros, né? Então, mas pode ser uma faixa, alguma, né? Eu não sei. Eu não vou dizer o que é. A Bíblia diz que está escrito. Está escrito. Então, mas a Bíblia está escrito. Pode que é de batom, né? Que apaga, né? Não, mas qual é o seu ponto de vista, assim o seu... Mas na verdade é uma interpretação um pouco complicada, né? Mas que vai estar escrito vai. De que forma, eu não sei.
Agora, se você usar esse versículo como uma testificação para você poder fazer uma tatuagem na sua pele, você pode usar lá em Levítico, porque a Bíblia vai dizer para nós que não devemos marcar nossa pele. Isso é Não devemos marcar. Por que ele não usa esse texto para justificar, né, o erro dele ou dela? Eu acho que a melhor justificativa é pela morte da cruz. Igual Jesus, depois você tem uma tatuagem também. É verdade. Aí você vai vir junto com ele com uma tatuagem. Junto com ele. Amém, irmãos? Meus irmãos, acabou o tempo. Eu só para ler o Espírito aqui rapidinho. Do hebraico roá e do grego pneuma. O Espírito do homem provém de Deus e constitui sua principal dimensão. É por meio dele que mantemos nossa comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos, e adoramos. Hebreus 12, 9, João 4, 23 e 24. Junto com a alma e inseparável dela, tá vendo? Compõe a parte imaterial do ser humano. É o homem interior que a linguagem do apóstolo Paulo aparece algumas vezes em contraste direto com o corpo. O homem exterior, Romanos 7, 22, 25, 2 Coríntios 4, 16 ao 18, Efésios 3, 16 ao 19. Como ensina o pastor Antônio Gilberto, já em memória, em sua Bíblia de comentários, à luz da Escritura, o Espírito é a fonte da vida recebida de Deus. O Espírito usa e transmite essa vida à alma, que por sua vez a expressa por meio do corpo, utilizando seus sentimentos físicos para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões. São três elementos que formam um único ser ou pessoa. Tá, irmãos? Então, nós somos formados de corpo, alma e espírito. Tá? Essa a questão de algumas pessoas crerem que nós temos somente um corpo e uma alma. Em vez em quando a alma vai dizer que a alma é espírito, irmãos, é uma falácia um pouco fora do contexto que a Bíblia nos ensina. A Bíblia deixa bem claro que nós temos as três composições, duas imateriais e uma material. Tá? Então fica claro aqui. Irmãos, leia o terceiro tópico em casa, a interação das três dimensões e o equilíbrio da saúde. Aqui, ó, o segundo subtópico desse terceiro tópico vai falar aquilo que eu estava falando acerca das questões que às vezes nosso corpo ele se torna doente por causa da nossa alma e do nosso espírito. Então leia até os textos que estão escritos aqui, ó, Provérbios 18, 7, 21, Provérbios 21, 23, Tiago 3, 6, para você ter uma noção do que é, às vezes, a doença que nós estamos vivendo, passando. Tá? Então existem doenças, já viu pessoas que vão no médico? Esses dias até eu falei para minha filha, para Amanda. A Amanda, ela teve aí esses dias, um tempo atrás, um problema que a cabeça dela doeu muito, começou a adormecer as suas mãos, as suas pernas, e ela ficou muito ruim. Foi chamada a ambulância e levada para o hospital. Eu até saí do serviço correndo, eu fui lá para vê-la, e o médico fez todos os exames e não descobriu nada. E onde eu falei para ela, talvez a tua alma e teu espírito está sofrendo por alguma coisa. Então, ele acaba o quê? Espelhando, saindo para onde? Pelo corpo. Então, o corpo ele acaba refletindo aquilo que a tua alma e o teu espírito estão sofrendo. Por isso que muitas das vezes nós não entendemos o que está acontecendo conosco, porque muitas das vezes não é a doença na carne, é a doença na tua alma e no teu espírito. E o que mais faz o nosso corpo ficar doente é a falta de perdão, é a falta de santificação, tá? É a falta de viver uma vida para o Senhor, porque muitas vezes você está vivendo para o pecado. Isso é um perigo, tá, irmãos? Tomemos cuidado em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, lógico que nas próximas aulas serão entrados mais a fundos. Tá? Eu quis trazer um pouco mais sobre a questão de nós sermos formados por três partes, tá? Mas o terceiro subtópico, você lê em casa, estuda ele porque ele é importante também. Tá? Vai falar principalmente dessas questões de nosso corpo estar doente por causa da nossa alma e do nosso espírito, está sofrendo alguma coisa. Amém? Deus abençoe. Os irmãos que assistiram e vocês que vieram.